Eu me chamo Lalado Flower. Há alguns anos abracei a música para formar Krampus, que são grupos musicais de apoio à mobilização popular. E isso porque eu não acredito nessa sociedade. Eu não acredito nesse nosso sistema. Eu não acredito na política desse sistema. Eu não acredito nas eleições desse sistema. Eu não acredito num país onde a classe média é dividida entre trabalhadores que defendem os interesses de seus patrões e não os seus próprios interesses. E são mais realistas ainda do que o rei. Eles defendem com unhas e dentes os interesses dos seus patrões. E fazem tudo. E os seus patrões? A elite rica do atraso, idiota, sempre prostrada de quatro diante do imperialismo, leva o Brasil à ruína. E essa classe média elitista não tem o menor compromisso com o Brasil, não tem o menor compromisso com as nossas riquezas. Como, aliás, é a mentalidade do alto comando das Forças Armadas. Eles querem entregar tudo isso, tudo que nós temos, todas as nossas riquezas, a Amazônia, tudo, entregar ao capital privado estrangeiro. Por isso, eu resolvi abraçar a música e fazer grupos musical de apoio à mobilização popular. Agora mesmo, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo coisas incríveis, inimagináveis, impossíveis. E o registro da história vai ser um registro patético dessas pessoas idiotas, cretinas, que estão jogando o Brasil, o país, nas garras do imperialismo capitalista. E estão fazendo de tudo. É engraçado uma ministra do Supremo Tribunal, ao julgar José Dirceu, dizer: eu realmente não tenho provas para condená-lo, não tenho provas materiais para condená-lo, mas a literatura jurídica me permite condená-lo a si mesmo. Literatura jurídica? Que literatura jurídica? Só se for literatura norte-americana, sei lá, de qualquer país, canalha, que abusa dos direitos humanos dos seus cidadãos. E a outra ministra, meia boca, dizer que vai votar, foi essa mesma, que ela não tem convicção da culpa, mas que vai votar com a maioria dos seus pares. E essa tônica, essa lei que rasga a Constituição e adota literaturas jurídicas para condenar pessoas sem culpa formada, sem crime, e muito menos sem prova de crime. É uma coisa esotérica isso. É uma coisa surreal, paranormal. Então, voltando à normalidade e tentando observar a verdade daqui, do nosso observatório, o que existe é que começou o rally das eleições. Mas o rally das eleições, nada do que os candidatos prometem pode ser realizável sem um compromisso fundamental, que é o compromisso que o próximo governo deve ter em fazer imediatamente a moratória da nossa dívida. Porque sem a moratória da nossa dívida, não existe possibilidade de se fazer nada, a não ser entregar dinheiro, o nosso dinheiro suado, o suor do nosso trabalho transformado em dinheiro, entregar isso tudo aos banksters. Porque a nossa dívida é um conluio entre os banksters internacionais
E os governantes entreguistas lesa pátria, essa classe média que eu digo, que defende os interesses dos patrões, dos seus patrões e não seus próprios interesses, não os interesses dos trabalhadores. Essa classe média que atua na iniciativa privada, no executivo, no legislativo, no judiciário, para fazer o jogo dos patrões, para fazer o jogo do imperialismo, porque os patrões estão curvados de quatro diante do imperialismo norte-americano, como sempre estiveram ao longo da nossa história. A elite do atraso brasileira, ela se curva ao imperialismo porque ela sabe que é incompetente, que é imbecil, que é idiota, que é a elite do atraso. E tem esse complexo de vira-lata de achar que os grandes patrões, os patrões de verdade, são os estrangeiros, é o patronato estrangeiro. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que eu vivo e nasci no melhor país do planeta, o país mais rico no planeta. Riqueza que um golpe foi dado para entregar ao capital estrangeiro. Mas eu quero preservar aqui. Então, se eu quero preservar aqui, a primeira medida é moratória da nossa dívida, porque é uma dívida ilícita, ilegal, fraudada, forjada. Eu vou contar uma história. Em 1963, a nossa dívida externa estava, no final do governo de João Goulart, em 3 bilhões de dólares. Nessa mesma época, foi aprovada uma lei que regulamentava a remessa de lucros para o exterior. Porque antes dessa lei, aprovada pelo Congresso e sancionada por João Goulart, usando os benefícios da Instrução SUMOC 213, os empresários estrangeiros importavam indústrias completamente obsoletas, 34 anos de uso, totalmente depreciadas, sucata, importavam como se fosse coisa nova, coisa boa, instalavam aqui no Brasil com todas as garantias e todos os benefícios fiscais possíveis para criar, para construir um parque industrial, automóveis, com 30 anos de defasagem tecnológica, e produziam tudo. Todo o produto industrializado no Brasil era com uma defasagem tecnológica incrível, graças às leis brasileiras. A primeira lei que veio acabar com essa farra foi essa lei, 4131, promulgada pelo Congresso Nacional e sancionada por João Goulart. Com essa lei, o Brasil não podia, ou os estrangeiros que espoliavam o Brasil, não podiam mandar 100% de lucro por ano para o exterior, como eram feitas essas remessas. Eles tinham agora disciplina. Eles produzem no Brasil, lucro aqui no Brasil, mas o lucro tem que ser reinvestido. E anualmente eles só podiam remeter ao exterior 6%. 6% do lucro. E 18% no trimestre. Sendo que o trimestre era composto de 2 trimestres velhos e um trimestre do ano em curso, o ano novo. Então nunca eles poderiam mandar mais de 6% ao ano como remessa de lucros para o exterior. Os espoliadores do Brasil, esses gangsters, que vivem saqueando as nossas riquezas, saqueando e bebendo o sangue do trabalhador, eles ficaram desesperados. Então, o governo começou a agir. O embaixador Lincoln Gordon chegou a João Goulart e disse: João, não tenho nada pessoal contra você. Você tem a reforma de base que você quer fazer. Então, você precisa de 3 bilhões de dólares para fazer essa reforma de base. É o valor da dívida externa do Brasil hoje, e o Brasil não tem crédito. Pois eu lhe ofereço 4 bilhões de dólares a fundo perdido, significa que um dinheiro que você não precisa me devolver. Ofereço 4 bilhões de dólares para você fazer as suas reformas de base, fazer a reforma agrária, o que você quiser, e você
veta essa lei de remessa de lucros promulgada pelo Congresso Nacional. João Goulart ficou animado. Tinha finalmente a possibilidade do dinheiro para fazer reformas que o Brasil precisa e que até hoje não foram feitas. Mas Brizola disse não. Não, senhor. Se você fizer as reformas entregando o Brasil ou mantendo o Brasil entregue ao capital especulativo financeiro internacional, ao capital industrial especulativo, você vai continuar na mesma, não adianta a reforma. Primeiro, a gente tem que criar nossas possibilidades sem depender, sem fazer concessão alguma ao capital privado estrangeiro, que é defendido pelo capital privado brasileiro e que é uma elite rentista, que sempre que eles podem, vendem as indústrias, vendem por preço de banana, vendem e aplicam dinheiro na poupança, em fundos de investimento, mandam dinheiro para o exterior, aplicam no exterior. É essa a história do Brasil, é isso que existe no Brasil, é essa a nossa elite do atraso, a nossa elite mambembe, que controla essa classe média que governa o país. Então, os estrangeiros encontraram um meio, protegidos pela ditadura militar, pelos generais da ditadura militar, que são dessa mesma elite vagabunda, entreguista, da classe média brasileira, que quer enriquecer e fazem tudo para enriquecer e recebem umas propinas graciosas, grandiosas, e realmente mantêm contas em paraísos fiscais e tal, e podem ter um padrão de vida parecido com os ricos. E isso à custa do sangue e do suor dos trabalhadores brasileiros. Então, Jango não vetou, sancionou a lei, e a ditadura militar permitiu que os empresários estrangeiros no Brasil, tomassem no exterior dinheiro emprestado, o seu próprio dinheiro. Eles simulavam uma operação. Eles pegavam o seu próprio dinheiro, recebiam aqui no Brasil como empréstimo. Esse empréstimo não tinha limite. Você pagava todo o empréstimo no prazo que foi estipulado no contrato e o governo apoiava o contrato. Tinha contrato de médio, curto e longo prazo. E essa palhaçada e esse crime de lesa-pátria fez com que a dívida deixada por Jango Goulart, que era de 3 bilhões de dólares, em menos de 5 anos, se transformou em mais de 80 bilhões de dólares. Tudo falso, tudo mentira. Tudo mentira. E o que é pior, como eles não estavam satisfeitos ainda com essa expoliação, eles conseguiram que o FMI pressionasse a ditadura militar e o Tesouro Nacional assumiu toda essa dívida falsa, esses empréstimos fajutas de longo prazo, assumiu como se fosse dívida brasileira de um dinheiro que nunca entrou no Tesouro Nacional. Essa é o começo da dívida fraudada, da dívida falsa, que o relatório da CPI mista do Congresso Nacional, o relatório do senador Severo Gomes, fala com todas as letras e mostra as provas e mostra tudo isso desse crime de lesa-pátria que foi essa dívida. Depois, quando acabou a ditadura e os governos civis não tiveram coragem de cumprir a determinação do imperialismo norte-americano, que era destruir a indústria que o governo da ditadura, a ditadura militar tinha construído, indústria de base de peso, no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento de Geisel, para desenvolver o Brasil, para o progresso do Brasil, que não interessa ao capital estrangeiro, não interessa ao capital norte-americano, não interessa aos capitalistas americanos, nem aos capitalistas brasileiros que defendem os interesses do capital estrangeiro, do capital privado estrangeiro. Então não interessa. Ninguém conseguiu cumprir essa ordem de desmontar. Essa ordem foi cumprida por um capacho do imperialismo chamado Fernando Henrique Cardoso, que já no governo de Itamar Franco, traindo Itamar Franco,
mandou 3 pulhas negociarem com os bancos a moratória, a dívida prescrita, já estava prescrita, porque a prescrição da dívida que Sarney não pagou mais, ela se deu aos 5 anos, e pela lei norte-americana, onde foi assinado o contrato, uma dívida que não é reclamada pelos credores, ela prescreve. Aí 3 bandidos, 3 canalhas, que não tinham nem carro no governo, foram lá negociar com os banksters do Federal Reserve, em nome de Fernando Henrique Cardoso, já se sentindo o futuro presidente do Brasil, pelos esquemas que estava armado com a elite podre e com as Forças Armadas brasileiras podres. Então, Pedro Malan, Armínio Portugal, Murilo Portugal e Armínio Fraga foram negociar com os banqueiros. Mas como? Nós já colocamos isso em lucros e perdas, já recebemos o suficiente? Não. Mas o próximo presidente, ele vai reabilitar essa dívida. Como? Nós fazemos um acordo. Nós fazemos um acordo que assumimos essa dívida e a gente paga essa dívida, a gente transforma em bônus que vocês vão comprar as nossas empresas que vão ser privatizadas com essa moeda podre, que vocês vão ter esse crédito para pronunciar. E foi feito a outra fraude da dívida, que outra CPI também já provou, está tudo provado, tudo documentado por 2 CPIs, mas ninguém toma conta disso, ninguém liga para isso, ninguém faz a menor bola, a imprensa nem sabe, finge que não sabe. O Ministério Público Federal finge que não sabe. Ninguém sabe. Mas, meus amigos, essa dívida é falsa. Ela precisa deixar de ser paga imediatamente. Logo. Ah, mas isso é impossível? Não é impossível. Rafael Correa fez isso no Peru, no Equador. O Equador de Rafael Correa estava mais arrasado do que o Brasil de hoje. Era muito pior ainda. Imagine, pode existir um país pior do que o Brasil é hoje. Era o Equador de Rafael Correa. Ele fez a auditoria da dívida e provou que a dívida era falsa, era um sistema falso, que os bancos expoliam o povo de todas as nações, a começar pelo povo norte-americano, que eles são escravos e reféns dos banqueiros do Federal Reserve, que roubam, supam o sangue do povo norte-americano também, a começar de lá. Rafael Correa não pagou, e o Equador, em 4 anos, conseguiu fazer tudo que nunca tinha sido feito em toda a sua história. Para a assistência médica, para a educação, acabou com o analfabetismo, deu assistência médica digna aos trabalhadores, à população equatoriana. E não aconteceu nada, os banqueiros aceitaram, viram, e tinha prova, a auditoria provou que isso era uma trama diabólica contra eles. Então, o que eu estou dizendo? A primeira coisa, vou falar sempre com vocês, a primeira medida é a moratória imediata da dívida e fazer auditoria que a nossa Constituição de 1988 manda fazer. Está na lei, está na Constituição, ninguém nunca fez. Nem Lula, nem Dilma fizeram. Eles pagaram por isso. Lula está pagando muito caro, porque se fizer concessão a essa elite do atraso brasileira, quem fizer concessão paga caro. Juscelino fez concessão, pagou caro. Jânio fez concessão, pagou caro. João Goulart fez concessão, pagou caro. Lula e Dilma fizeram concessão a essa elite podre, pagaram caro, não há concessão. Muito menos concessão de rádio e televisão. Aí eles se entregam na cruz, se colocam, e os próprios governantes, ditos progressistas, cravam os pregos em seus corpos e se crucificam. Então, vamos acabar imediatamente com essa dívida. E só é sério, só quer realmente o bem do Brasil aquele que se comprometer, assim como eu estou agora falando com vocês, em fazer a imediata moratória da dívida, deixar de pagar 60% do caixa do Tesouro Nacional, uma dívida que só faz crescer, porque não é paga, o principal não é pago, é sempre somado ao saldo devedor. Essa loucura tem que acabar. E só aquele que se comprometer com isso é que merece a nossa confiança, porque esse fala a verdade.
Esse vai ter, mesmo que não tenha conhecimento nenhum de nada, como o capitão Tortura e como o senhor Cabo da Ciolo, que não tem conhecimento, mas só com essa providência vai fazer muito mais do que todos os presidentes de nossa história, inclusive Lula e Dilma. Então, primeiro passo a ser feito é a moratória imediata da dívida e a auditoria da nossa dívida pública, privada, interna e externa, como manda a nossa Constituição. Voltarei para falar mais com vocês. O meu nome de batismo é outro. Eu me chamo Flower, Lalado Flower, e faço comunidades musicais de apoio à mobilização popular. A nossa comunidade musical agora é Los Flower. E o nome desse canal é Data Flower. Muito obrigado.